Pessoal, vocês devem já ter percebido, né, que a grande mídia teve uma mudança de postura depois da prisão do Bolsonaro. Parece que eles, antes, até a prisão do Bolsonaro, eles não ousavam falar mal de nenhum ministro do STF, né? Eles, na verdade, até protegiam todos os ministros do STF. Eles estavam sempre elogiando, alguns até diziam que o Alexandre de Moraes era um verdadeiro herói brasileiro. Já pensou? Alexandre de Moraes, herói. Eu vi cara dizendo, aquele coxo lá da UOL, dizendo que o Alexandre de Moraes é um herói brasileiro. Pelo amor de Deus, ele precisa ser muito cara de pau para falar uma coisa dessa. Mas eles falavam, estavam sempre defendendo os ministros do STF por eles estarem botando o Bolsonaro na cadeia, que era o objetivo dessa gente da esquerda, né? A maioria dos jornalistas são de esquerda e então eles tinham esse objetivo de colocar o Bolsonaro na cadeia para tirá-lo da concorrência, já que o Bolsonaro é o cara que pode concorrer aí com facilidade contra o Lula e teria chances de ganhar as eleições, né? Então eles queriam tirar o Bolsonaro a qualquer custo aí do jogo político, né? E aí, por exemplo, aí na Bandeirantes agora, né, com essa mudança de postura, já não é a primeira vez que o Eduardo Oineg dá umas detonadas aí nos ministros do STF. E agora, dessa vez, ele ficou falando aproximadamente 8 minutos, descendo a lenha nos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Eu vou mostrar aqui para vocês porque é incrível, pessoal, a mudança de postura. E não é só eles, né? Aquela Malu Gaspar, lá da Globo News, vem denunciando aí todas as irregularidades, tanto do Toffoli como do ministro Alexandre de Moraes. E nós estamos vendo aí vários comentaristas aí criticando esses ministros. Então, realmente, houve uma mudança na postura. E agora, e tá ficando assim, muito, vamos ser sinceros, hein? A situação do Toffoli e do Alexandre de Moraes com esses escândalos, eles estão perdendo completamente a moral. Se eles tinham alguma moral antes, agora eles não têm mais moral nenhuma, né? Simplesmente foram completamente, perderam geral, né, a moral. Não tem mais como eles quererem ditar regras, como se eles fossem aí, né, os caras que defendem a democracia, que defendem aí a Constituição, porque, meu, eles estão fazendo tudo errado, né? Então não tem mais como tentar blindar esses caras realmente. Mas vamos assistir aqui, pessoal. Só não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações, porque tá sensacional essa fala aqui do Oineg e eu vou mostrar para vocês, beleza? Então vamos lá. Você olha dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, sendo todo dia massacrados com acusações pesadas e eles não falam nada, eles não estão nem aí. Ou é uma desfaçatez tamanha, ou é uma falta de cuidado com a própria imagem, que no fundo nos expõe como povo, como sociedade. Eles estão cagando e andando para a opinião pública, porque não tem ninguém que possa tirá-los de lá. Até porque o Alcolumbre aí, que seria o cara que poderia fazer alguma coisa, tá ligado aí a eles, né? Tem o rabo preso, morre de medo de fazer, tomar alguma decisão e ser exposto aí pelos ministros. Nós estamos expostos, porque tem dois ministros sentados com um pedaço do corpo deles para fora da janela, as pernas para dentro, a cabeça para dentro e esse pedaço do corpo para fora, e eles não estão nem aí para se defender. O Dias Toffoli, agora a última, é que parentes do Dias Toffoli negociaram partes de um investimento imobiliário com um fundo REAG, que é citado no Banco Master. Tem 40 mil fundos no Brasil. Não é demais que o fundo escolhido pelos irmãos seja um fundo que tenha, em algum lugar apareça o nome do Banco Master, não pode aparecer só o nome do Banco do Brasil, só o nome da Caixa, só o nome do Itaú, só o nome do Bradesco, só o nome de qualquer banco, menos o Master, não. Aparece Master. E ele não fala nada. Aí ele viaja para assistir a final em Lima da Libertadores entre o Palmeiras e o Flamengo, ao lado de um advogado que vai no mesmo jato privado de um amigo comum dos dois, ficam juntos, no mesmo voo. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento um negócio desse? Quer dizer, o Dias Toffoli já foi assistir a final da Champions. O Dias Toffoli foi assistir a final da Libertadores. Na faixa. O ministro Supremo viajando na faixa, ao lado de um advogado do Banco Master. Mais de um advogado. Havia dois advogados do Banco Master. O Vardi, o Valfrido Vardi, e o Augusto Botelho. Dois advogados do Banco Master.
Ah, mas nós não tratamos disso ou daquilo. Não interessa se tratou ou não tratou. Interessa que não pode. Ah, mas não tem lei que proíba. Pois é. Então, é o que eu digo. Não tem nenhum cuidado com a própria imagem ou é disfarçatez. Qual das duas é? O Alexandre de Moraes, não existe história, não existe caso na história da República, nem do Império, de um contrato de 129 milhões de reais sem escopo. Não tinha no Mensalão, não tinha na Lava Jato. No Mensalão, o Joaquim Barbosa, que era o relator, que mostrou indignação justa com todos os absurdos que ele via lá, não exibiu nenhum contrato de 129 milhões de reais. Na Lava Jato, e foram vários contratos de consultoria ligados a pessoas que tinham um cargo público, alguns muito expressivos, mas nada tão expressivo quanto 129 milhões de reais. Isso nunca existiu. Quer dizer, algo que nunca existiu e passa a existir, ou é uma invenção, por exemplo, o avião não existia, passou a inventar, é um avião, você inventou, né? Você inventou o chip, você inventou a luz elétrica, você inventou o barco à vela, depois você inventou, enfim, ou é uma coisa que foi inventada, não existia, foi inventada, ou é uma coisa que tem que ser explicada. Como é que você explica um contrato de 129 milhões de reais? É dinheirinho de pinga, minha gente, é dinheirinho de pinga, é pouca coisa, não é nada para eles. Por que não tem que explicar? Né? Ah, mas é um assunto privado. Mas também era assunto privado o uso da Lava Jato. Também era assunto privado. Mas envolvia dinheiro público. Alguns não diretamente, mesmo assim foram considerados lavagem, porque entendia-se que aquele contrato só estava sendo assinado porque o agente que assinava o contrato conseguia favores, ou podia conseguir favores, em função das relações pessoais ou profissionais. Ué, mas isso foi resultado de uma investigação. Alguns casos caíram, outros se confirmaram. Não tem que ter uma investigação quando a mulher de um ministro assina um contrato de 129 milhões de reais e você não sabe se havia ou não favorecimento? Simplesmente não sabe. E não tem que investigar? Por que não tem que investigar? Já perguntei aqui como Alexandre de Moraes se comportaria se soubesse que a mulher do Davi Alcolumbre, a mulher do Hugo Mota, a mulher do Lula, a mulher de qualquer um poderoso, a mulher do Tarcísio de Freitas, a mulher do Cláudio Castro, assinaram um contrato de 129 milhões de reais para fazer qualquer coisa. Se fosse amiguinho dele, não teria acontecido nada. Se fosse o Lula, se fosse mulher do Alcolumbre, se fosse amiguinho, não ia acontecer nada, né? E aí você tá enganado, porque contra os amiguinhos ele não faz nada. Agora, se fosse alguém de direita, com certeza já estaria todo mundo preso. Cuidar de decoração sem decorar nada, porque não tem escopo, não se sabe o que fez. É só para eu conversar com ela. Não tem o menor sentido isso. Então, a gente tem uma instituição exposta, porque 2 dos seus integrantes estão expostos, e a instituição calada. Por quê? Por que não tem que prestar contas? Por que não tem que dar satisfação pra gente? Por que não tem que falar pra gente o que está acontecendo? Ou não está acontecendo? Por que o Alexandre de Moraes não se sente obrigado a fazer um pronunciamento ou soltar uma carta explicando o que está acontecendo? Por que o Dias Toffoli não se sente obrigado a falar claramente? E agora tem essa denúncia dos irmãos. É privado, somos irmãos. Entendeu? Eles vão fazendo de um jeito que você vai ficando irritado. Você vai ficando inseguro. Você vai perdendo a confiança nas instituições. E tudo que não pode acontecer é a gente perder a confiança nas instituições, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. O Eneg demorou para perder a confiança no STF. Olha que eu já perdi faz tempo, viu, Eneg? Você tá bem atrasadinho. Quando se dizia no passado que havia casos de corrupção no Poder Judiciário, eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar, que eu ouvia de experientes, lobistas inclusive, empresários, tem em toda parte, não tem no Supremo. Aí depois não tem em toda parte, antes não existia STJ, tem em toda parte, no STJ não. Agora você já não ouve mais a frase tem em toda parte. Aí você fala, mas e o STJ não, o Supremo não? As pessoas já não terminam a frase. Mas porque tem denúncias? Não tem denúncias, em alguns casos tem denúncias sim, mas tem uma sombra que vai deixando a gente incomodado, e é óbvio que o maior incomodado é o que fica com o nome na janela, né? Com o nome na boca do sapo, que é o Alexandre de Moraes, que é o Dias Toffoli. Mas eles não se sentem obrigados a dar uma satisfação para a sociedade. Por quê? Porque nós somos pequenos, porque nós somos irrelevantes, porque nós não pagamos o salário deles, porque eles não cumprem uma missão que é paga com dinheiro público, porque eles não devem satisfação para a sociedade, eles não devem satisfação sobre o que fundamentou o voto deles
para além do voto. Eles têm que colocar tudo no voto. Mas isso aqui é comportamental. Comportamental eles devem sim satisfação. Não tem código de ética, poderia ter, mas e o zelo pela coisa pública, hein? Por conquistar as pessoas com a ideia e garantir que não tem nada errado. Isso não vale para coisa alguma. Semanas com essa história na frente, Alexandre de Moraes apanhando no campo moral, Dias Toffoli apanhando no campo moral, e eles simplesmente não falam nada. Não falam nada e não acontece nada também. Porque nós não temos sistemas de controle para controlar o maior dos sistemas de controle, que é o Supremo Tribunal Federal. É por essas e por outras que nós precisamos colocar senadores que não tenham o rabo preso, que não tenham problema de terem processos na justiça, pessoas com reputação ilibada, que tenham a ficha limpa, porque só assim é que nós teremos senadores que terão coragem de confrontar, né, essa bandalheira que está lá no STF. E ele não fala aí claramente, mas pelo amor de Deus, esses caras estão mais enrolados nesse escândalo do que sabe-se lá o que, né? Olha, é assim, é surreal, né? Já o próprio fato do Toffoli puxar o processo lá para o STF, soltar o Vorcaro, né? E impor sigilo a todo esse processo já é uma demonstração de que tem coisa errada. Por que sigilo? Se vocês não têm medo de nada, se vocês estão fazendo tudo certo, para que vocês precisam de sigilo, né? E aí o Alexandre de Moraes, a esposa dele, lá com um contrato milionário, né, com o Master, estavam recebendo lá, acho que era, não sei, 300, não sei quantos milhões por mês, uma grana violenta, né? E aí ninguém fala nada, né? Sabe? Somente acontecem as denúncias foram feitas principalmente pelo Malu Gaspar, lá da Globo News, mas até agora não acontece nada, né? Sabe? O Bolsonaro entrava no jet ski, chegava perto de uma baleia, isso virava uma coisa, uma comoção nacional para a mídia tradicional aí, né? Eles faziam um demônio. Agora tá aí, né? O que o Eneg tá falando aí é muito pouco, né? Pelo tamanho do escândalo, né? E pelo tamanho do comprometimento dos ministros com toda essa situação. Mas, infelizmente, não tem ninguém acima deles, né? Não tem ninguém acima deles e eles vão fazendo o que eles bem entendem, porque eles dominaram o Brasil, é uma ditadura supremo PT, né? E o Lula nem toca no assunto, né? É uma vergonha, uma vergonha. Bom, pessoal, é isso aí. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Será que isso tudo vai terminar em pizza? Ou vamos ter algum ministro do STF sendo impeachmentado, sendo julgado, né? Já tem gente até pedindo a prisão do ministro Alexandre de Moraes por conta da tortura que ele está impondo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O que você acha disso? Você concorda? Eu concordo, acho que tinha que mais era prender o Xandão, porque realmente ele está fazendo uma tortura, né? O Bolsonaro, pela idade dele, pela condição de doença que ele está, ele teria direito a ter um sistema aí de cumprir essa pena de uma outra forma, né? Ou uma pena domiciliar, né? Cumprindo na casa dele, ou ir para um hospital, né? Qualquer circunstância diferente, mas não ficar lá, né, nessa cadeia onde ele está, e nessa cela, né, onde ele está, mas é isso aí, né? A gente já sabe que isso não é um julgamento, isso é uma vingança, né? E vingança é assim mesmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Um grande abraço, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.